Paz do Senhor a todos. Vamos iniciar nosso terceiro dia do simpósio teológico. Estamos tratando essa semana com o tema A Igreja e a Inclusão de Pessoas com Deficiência. E hoje nós temos aqui o pastor Arlindo para falar conosco sobre técnicas e métodos para trabalhar com pessoas com deficiência. O pastor Arlindo, que é pastor do Avivamento Bíblico na cidade de Santo André, é teólogo, psicólogo e especialista também em psicologia. Nós vamos recebê-lo essa noite com muita alegria para falar conosco sobre esse desafio da inclusão na igreja, pensando aí técnicas e métodos para trabalhar. Vamos fazer uma oração para iniciarmos. Pai Celestial, reunimos aqui nesta noite em louvor e em adoração ao Teu nome. Rendemos ao Senhor toda honra, toda glória. Rendemos ao Senhor todo louvor. Seja engrandecido, seja adorado neste lugar. Mais um dia de aprendizado e a nossa oração é que o Senhor dê-nos discernimento, ensina-nos. Queremos ser instruídos e também queremos ser desafiados e praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor. Agradecemos ao Senhor, também oramos em gratidão pela vida do pastor Arlindo, da Sirlene, sua família, e que o Senhor possa continuar cada dia também direcionando e capacitando os teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, com a palavra, o pastor Arlindo, para esta terceira aula do nosso simpósio. Pastor, obrigado. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, estão presentes aqui, aqueles queridos e queridas que vão estar nos acompanhando também, ok? Nas mídias aí, nas gravações que vão estar sendo colocadas para vocês. Falar sobre inclusão de PCDs ou pessoas com deficiência é um grande desafio para nós como igreja. E nós louvamos a Deus pelo fato de podermos estar servindo também nessa temática. E por que eu e minha esposa, a missionária Sirlene, estamos envolvidos? Ela vai falar amanhã com vocês sobre a temática sobre autismo. Mas falar sobre inclusão, nós temos que observar que pessoas com deficiência, às vezes, nós não entendemos, e aquilo que nós não entendemos nos assusta. Tudo aquilo que eu desconheço, eu tenho um pouco de receio. E então Deus nos leva a observar na Bíblia, não é, acerca dessas questões, porque Deus, olhando para mim e para você, houve um momento na vida do homem, quando o homem peca, no Éden ainda, ele não tinha nenhum tipo de problemas. Mas quando o homem peca, ele se afasta de Deus. E ao se afastar de Deus, ele começa a ter algumas deficiências. E uma delas foi perder essa intimidade, perder essa sensibilidade com o mundo espiritual, praticamente. E ele passa agora a nem se entender. Então aí nós notamos já praticamente algumas questões das sequelas, não é? Do homem estar longe de Deus. E quando nós falamos em deficiência, veremos aqui algumas definições, mas precisamos entender que na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Você nota no Antigo Testamento que Deus levanta pessoas para até mesmo nos trazer à luz do que Deus revela, ok? Em 2 Samuel, por exemplo, capítulo 16, notamos a história de um dos netos do rei Saul, Mefibosete. Esse jovem, na época, ainda quando era criança, num acidente por causa da babá que o derrubou, ele se torna coxo. Se torna praticamente uma pessoa com uma deficiência nos pés. E então você nota que quando Davi assume o trono, ele chama os seus servos e pergunta para eles acerca do que ele poderia fazer com a casa de Saul. E então
ele tem a informação de que o filho de Jonatas, Mefibosete, ainda era vivo e Davi poderia honrar a casa de Saul. Só que tinha um detalhe: essa pessoa tinha deficiência. Essa pessoa, imagina, naquela época, as pessoas com deficiência eram rejeitadas, praticamente não eram honradas e não sentavam-se à mesa do rei. Mas Davi fez questão. Se você pegar o capítulo 16 em diante, você vai observar que Davi o coloca na mesa. E aquele jovem diz para Davi: olha, como eu, que não passo de um cão morto praticamente, um cão sem valor, alguém sem valor, posso eu sentar-se à sua mesa? E Davi então o honra e diz que ele teria de volta as terras que eram de Saul, e o honra colocando-o na mesa e disse: você vai comer na minha mesa de agora em diante. Tudo isso Deus permite que acontecesse, e na Bíblia temos mais fatos, para que nós entendamos que Deus olha para cada ser humano com um outro olhar. E leva Davi a trazer alguém à sua mesa também, com um olhar de dignidade. Então, quero falar com vocês, e vocês vão ter depois aí contato com o material, mas inicialmente eu quero falar sobre o que a Bíblia fala sobre isso, e nesse contexto aqui, também quebrar alguns paradigmas. A Bíblia e a inclusão de pessoas com deficiência. Deus criou o homem, Gênesis 1, 24, e diz a Bíblia que tudo que Deus criou era bom. Sim ou não? Tudo bom. Mas por causa do pecado do homem, nós começamos a ter vários problemas na face da terra. O homem passou a morrer. O homem passou a ter as suas dificuldades para até mesmo arar a terra e se cuidar. E hoje, por causa das questões de falha humana, nós temos aí agrotóxicos, nós temos erros médicos, nós temos várias questões, acidentes também. E algumas pessoas, às vezes com um filho ou um parente que nasça desde autista ou cego, surdo, então muitas vezes se pergunta: puxa, se Deus é bom, como que Deus permitiu que o meu filho, minha filha ou tal pessoa nascesse surdo, cego, autista, ou Down, ou não é, PC? E então nós temos que observar que, biblicamente, Deus nunca quis que o homem tivesse deficiências. Amém? Teologicamente, veremos daqui a pouco, que temos que quebrar algumas barreiras com a igreja. Teologicamente, temos que entender que Jesus saía das cidades, se você observar em João 3,16, João coloca: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo que cercava Israel, as nações, tinham barreiras com pessoas com deficiência. Se pegarmos a história da humanidade, notaremos que as pessoas que nasciam com deficiência, sejam sem um pé, ou pé torto, ou sem um braço, ou com alguma questão cegueira, praticamente não sobreviviam. Muitas vezes eram lançados em alguns abismos, deixados para as feras. Então, se estudarmos a história da humanidade, notaremos que o homem sempre teve barreiras com aquele que, na sua leitura, não era normal. Mas Jesus pega os discípulos e ele sai dos muros para fora da cidade. Quando notamos na dinâmica de Jesus, ao fazer discípulos, ele os leva lá onde estavam os cegos, porque os cegos não podiam estar entre os perfeitos, entre os normais. Os cegos, os leprosos, os coxos, estavam lá no canto da cidade, lá onde estavam os segregados, lá onde estavam os doentes, os incapazes. E Jesus vai até eles. Amém, queridos? Muitos ainda conseguiam ficar em alguns locais na cidade pedindo esmolas, mas eram também tidos, como hoje, como pessoas invisíveis. As pessoas não queriam ver. Mas Jesus os via, e Jesus dava tempo para eles. E Jesus curou a muitos. Mas interessante é que Jesus leva os discípulos, então, a entenderem que ele ama todo o ser humano. Amém?
Pastor, o que tem a ver comigo? Você que está estudando teologia, querido, querida, você que está na igreja como um servo, uma serva, um obreiro, nós precisamos entender que precisamos sair de uma cultura teológica onde há uma segregação, onde praticamente o Deus da perfeição não tem muitas vezes comunhão ou não tem espaço dentre os servos dele para as pessoas com deficiência. Alguns interpretam ali Levítico ou o Pentateuco, quando Deus fala através de Moisés em Levítico acerca da escolha de sacerdotes, acerca de não ter deficiência. Naquele contexto, teologicamente observando, Deus queria ensinar para o povo que o sacerdote, aquele que estaria à frente do povo, deveria ter as suas vestes limpas, ok? E essas pessoas o representariam. Não que Deus detestava ou não queria ninguém deficiente. Até porque com Jesus, Deus rasga o véu de cima a baixo. E todos podem adentrar a presença dele. Amém? Mas o sacerdote deveria ter praticamente, desde as suas vestes, seu físico intacto. Se tocasse numa pessoa num defunto, ele já não poderia mais servir ao Senhor naquele dia. Deus queria ensinar princípios acerca de estarmos na presença dele, amém? De uma forma onde o povo vai observar que aqueles que o servem, as suas vestes deveriam estar brancas. Não tem nada a ver com deficiência ali. Mas onde isso vai repercutir na questão da filosofia e na questão da cultura teológica da igreja? É onde algumas pessoas, numa hermenêutica errada, vão começar a interpretar que, se nasceu surdo é porque tem maldição familiar. Nasceu cego, puxa, tem pecado oculto. Está estranho, porque Deus, se você orou e você pediu para Deus um filho, uma filha, tem que ser perfeito, entre aspas. E então, temos encontrado muitas pessoas em angústia. Eu tenho ouvido muitas vezes, pastor, por que Deus permitiu? Bom, falar sobre isso com algumas pessoas como pastor, aconselhar pessoas como pastor, como teólogo é um detalhe. Mas de repente, um dos meus filhos que eu pedi para Deus, e eu orei com a minha esposa, oramos pelo nosso último filho, e ele quase perdeu a vida ao nascer. Teve anóxia, né? Ficou sem respirar por muito tempo, iria ser PC, paralisia cerebral. E depois de muita oração, clamamos ao Senhor, Deus o deu vida. Quero testemunhar a vocês isso que desencadeou o autismo, ficou surdo também. Nas orações, Deus curou a surdez, mas não curou o autismo. E então Deus tem trabalhado conosco através do Leonardo, que tem 13 anos hoje, e podemos hoje estudar um pouco mais isso com profundidade, porque essa luta teológica e essa questão com Deus eu tive que falar um dia. E observar, e Deus me dá a resposta na Bíblia, que Ele nunca quis que pessoas nascessem com deficiência. Ele nunca quis que o ser humano passasse por algumas limitações. Mas na eternidade não vai haver cegos, não vai haver coxos, não vai haver autistas, não vai haver taus. Há promessas de Deus, amém? Mas é fundamental você que estuda teologia, estar também entendendo, e você não precisa ter um filho, uma sobrinha, um tio com uma deficiência. Mas precisamos, como servos de Deus, dar resposta às pessoas, porque no momento da negação, nós iremos pastorear pessoas que estarão negando o problema. E diagnósticos podem ser feitos tardiamente. E na questão pastoral precisamos chegar com os pais, com as famílias e ajudá-los, acolhê-los, para que os diagnósticos, quanto mais precoces, melhores serão para que a criança se desenvolva e seja estimulada. E então, quero falar com vocês que biblicamente, ok? Então, Deus criou o homem e o ama, independente se ele tem um dedo ou não, se tem uma perna ou não, se ele enxerga ou não, se ele escuta ou não, se ele é autista ou Down, ou se ele tem um X frágil ou alguma outra síndrome. Falar sobre isso para a igreja
é muito importante falar com a igreja. Veremos daqui a pouco a importância de trabalhar a quebra de paradigmas teológicos e culturais, porque muitos surdos não estão em nossos cultos, muitos paralíticos não estão em nossos templos, muitos PCs nem vêm para os nossos cultos e programações, muitos pais de crianças com deficiência, ou de pessoas com deficiência, não querem ir para alguns dos nossos eventos ou cultos, porque muitas vezes não são compreendidos. Então, pastores que me ouvem, alunos de teologia que me escutam, e aos queridos que estão aqui, nós precisamos sim refletir sobre essa temática. Eu parabenizo aqui a diretoria de educação, na pessoa do diretor, pastor Elmer, pela decisão ou deliberação de estar colocando isso no currículo do nosso seminário. E é fundamental, então, falarmos sobre isso sim, tá? Deus, então, Ele ama o homem e Ele decidiu amar o homem, mesmo com as suas limitações, sejam elas morais ou não. E Ele convida o homem para estar na presença dEle. Deus cura. Mas tem algumas questões que Deus não vai curar e não vai explicar para mim nem para você por que Ele não curou. Ok? Jesus curou a muitos, mas muitos passaram pelo caminho dele e são encontrados depois por Pedro e por outros discípulos. Muito bem, muitas pessoas vão passar no seu caminho. Assim como Mefibosete, em 2 Samuel 4, 9, 16 ao 13, essa pessoa ou esse jovem passa pela vida de Davi. E Davi não olha a deficiência dele. E essa pessoa com deficiência, como muitas hoje, não se sentem muitas vezes à vontade para estar em alguns ambientes. E falaremos sobre isso daqui a pouco. Porque muitas vezes o olhar, o julgamento das pessoas, a falta de informação e conscientização tem afastado muitas pessoas do Evangelho. E Deus quer que nós estejamos falando, nos conscientizando, ok? E também mudando alguns conceitos, quebrando paradigmas e trabalhando a Igreja de Jesus para que ela seja inclusiva no contexto de pessoas com deficiência, acolhedora e uma igreja que ama no amor de Deus. Amém? Então, nesse contexto, notamos em Mateus 15, 30, 21, 19, Jesus curando, Jesus atendendo pessoas, Jesus diante de pessoas que os sacerdotes tinham até nojo de tocar ou estar passando óleo para cura. Leprosos que estavam praticamente agora ali longe da comunidade e numa segregação. E Jesus para ou vai ao encontro deles, para diante de alguns e os cura e dá atenção para eles. Muito bem. A Bíblia nos coloca também algumas questões que Deus quer resgatar o homem. Deus quer que todo ser humano entenda o Evangelho. Mas em nossa leitura ou cultura teológica, às vezes não pensamos que uma criança ou uma pessoa surda, por exemplo, ela possa ser alcançada. E por termos essa dificuldade de falar com um surdo, com um autista, com um cego, nós nos afastamos dessas pessoas. Ou às vezes fazemos pré-julgamentos. Ou às vezes uma hermenêutica errada. Ah, Deus vai ter misericórdia de alguma forma. Queridos, assim como Jesus deu atenção e foi às pessoas, Deus quer que cada um de nós também estejamos dando atenção às pessoas. Ainda que você não entenda, ok? As características daquela pessoa com deficiência, seja um autista, seja um Down, seja uma síndrome X frágil. Por que falo sobre isso? Porque tem deficiências que são visíveis.
Você logo vê uma pessoa que está com uma prótese na perna, está de muleta. Você logo vai observar que tem alguém numa cadeira de rodas, é visível. Mas quando você encontra, se depara com um surdo, e você vai conversar com ele, você não sabe que ele é surda, até você não ter um feedback verbal, no momento que você emitiu uma informação, quer fazer uma comunicação com ela. E quando descobrimos que a pessoa é surda, ficamos chocados, não sabemos o que fazer. E aí não sabemos comunicar, deixamos de lado. Isso como igreja muitas vezes. Por exemplo, o que você faria se uma pessoa surda entrasse no culto de domingo em sua igreja? Você, pastor, você, obreiro. Alguns estão estudando Libras, ok? A linguagem de sinais, né? Linguagem brasileira de sinais, ok? Mas quantos não vão com as famílias mais porque não são atendidos, não tem ninguém que possa, ok, interpretar o culto para eles. Um autista não vai parecer fisicamente como o Down, síndrome de Down, você vai ver o rostinho arredondado, não é? A forma do rosto, você logo observa, opa, tem as características de síndrome de Down. Mas um autista não tem. Até que você observe que ele tem uma ecolalia, ou que de repente ele não vai te olhar nos olhos, ou de repente não vai ter uma comunicação com você, ou quer ficar num canto. E assim que descobrimos que essa pessoa tem características que eu não entendi, um comportamento que eu não entendi, a tendência nossa é nos esquivar e não sei o que eu faço. Jesus quer que nós estejamos como igreja nos informando, nos conscientizando, porque eu digo, essas pessoas, ou podemos dizer, Jesus nos envia também às nações, Jesus nos envia às etnias. E essa etnia não alcançada, Jesus quer alcançar. Por que etnia? Porque eles têm uma conversa, uma cultura, uma forma de vestir diferente da sua, muitas vezes. E Jesus quer entrar no mundo deles. Mas eu e você, como missionários, temos que nos adaptar ao mundo deles para alcançá-los. E aí é um desafio para mim e para vocês como igreja. Então, Jesus, ele saiu da glória dele, deixou a glória dele, se esvaziou para entrar no meu mundo, no seu mundo, e nos respeita, e nos ama, e nos aceita. Amém? Aí ele quer que a igreja faça o mesmo. Não só com os samaritanos, não só com os etíopes romanos, mas com aqueles que da nossa cultura, da nossa etnia, estão rejeitados porque nós não os vemos como normais. Queridos, prosseguindo, Jesus, ele quer resgatar a dignidade do ser humano. Com Mefibosete você encontra essa realidade. Aquele jovem não tinha mais dignidade. Ele não se sentia digno de sentar-se à mesa do rei. Algumas pessoas não se sentem dignas de estar na igreja. Algumas pessoas acham que Deus não as ama porque nasceram cegas. Deus se esqueceu de mim. Algumas pessoas acham que Deus não as ama porque de repente elas não são normais como eu e você. Mas o que é ser normal? Deus quer que entendamos que na eternidade não vai ter raça, cor, não vai ter etnias diferenciadas. Amém? Mas é aqui como igreja, no reino de Deus, que Jesus quer que onde estivermos indo, desde a África, China, Europa, América Latina, onde Deus te enviar, nos enviar, nós encontraremos pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, cognitiva, e Jesus quer alcançá-las através de mim e de vocês. Amém? Muito bem. Essas pessoas, Deus quer dar a elas a dignidade do grande amor dele, dizendo, eu te amo.
eu te amo e eu te aceito. E essas pessoas, quando conhecem o amor de Deus, como eu e minha esposa temos experimentado isso, quando um autista ora e conhece e entende o amor de Deus, é maravilhoso. Ainda que nós não consigamos entender como muitos conseguem entender isso, o Espírito Santo faz coisas lindas. Quando entendemos a cultura dos surdos, como é diferente. Estou tendo a oportunidade de aprender Libras com o pastor César, que vai estar ministrando aqui também sobre isso, não é? Sobre a questão da cultura dos surdos, é isso, pastor? E é lindo entendermos como eles têm uma teologia linda quando conseguem entender o Evangelho. Amém, queridos? E então, não limite o poder de Deus àqueles que Deus quer alcançar, só porque eles não estão dentro de uma realidade física como a sua ou a minha. Então Deus quer resgatar a dignidade, ok, de todo o ser humano. Quero observar com vocês também o que eu já falei aqui. Apocalipse 21, 4 e 5. Notamos que Deus tem promessas e na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais limitações. Não só a limitação física, mas não haverá mais limitação moral também, porque agora tudo se fez novo. Os cegos enxergarão, um corpo espiritual. Amém? Toda uma dimensão de entendimento espiritual que nós não temos hoje, por mais que sejamos pós-doc em teologia, não conseguimos entender, ok? Tudo, mas na eternidade entenderemos. E então, Deus quer que entendamos isso. E a igreja tem a responsabilidade de amar, acolher, ok? Essas pessoas com deficiência ou algum tipo de mobilidade reduzida. Ok, queridos? Então, essa igreja, se você observar em Atos 2, 42 ao 47, aquela igreja na unção do Espírito, vivendo em Espírito, em oração, aquela igreja foi impactada. E ela saía nos becos, e ela ia em todos os locais, e todos que se convertiam, entregavam a vida a Cristo, eram agora praticamente aceitos, eram agora acolhidos. Muitos eram órfãos, viúvas, ok? E com certeza pessoas com deficiência. E nós, o que estamos fazendo? A nossa cultura muitas vezes valoriza aquilo que é produtivo. Quer um exemplo? Olhe os nossos idosos. Onde estão os idosos nos cultos de domingo à noite? Existem alguns que ainda têm espaço e a família ainda cultiva essa questão da valorização dos seus pais e avós. Mas infelizmente, muitos idosos não vão aos cultos porque não são compreendidos e porque também às vezes não tem espaço no automóvel ou na própria igreja que congregam ou congregavam, não tem mais espaço adequado para eles. Agora com a mobilidade reduzida, agora com a visão reduzida, com a audição limitada, nós temos idosos que nem querem ir para os cultos mais. Ele ouve com ecos, ou não ouve bem. Eu tinha um idoso, que eu até coloquei um fone de ouvido para ele ouvir melhor na hora do culto, mas ele queria ficar em frente à caixa de retorno para ele ouvir melhor. Para ele é melhor. E ali ele ficava ouvindo a mensagem. O diácono mais antigo que tínhamos. E se sentia acolhido. No culto, ele perguntava, pastor, o que eu posso fazer? Eu dizia, fica aqui na porta dando um boa-vinda, boa noite a todos, com um sorrisão lindo. E lá estava ele na porta fazendo isso, até que Deus o recolheu. Mas o que fazemos com os idosos? Está entendendo? Quais projetos temos para os idosos? São apenas idosos. Um dia, eu e você, pastor, eu e você, obreiro, obreira, líder, também ficaremos idosos.
E nessa cultura desse sistema vigente, aqueles que não produzem são colocados de lado. Agora imagina uma pessoa numa cadeira de rodas, imagina uma pessoa que não consegue enxergar direito ou é cega. Tem mobilidade ou tem agora aqui alguma questão de uma redução na visão. Queridos, então, biblicamente, na visão de Jesus, e temos que entender isso, a igreja tem a responsabilidade de amar, evangelizar a todos, entrarmos na vida de cada um, nos comunicarmos com todo tipo de pessoa. Então, Deus vai dar graça. Amém? Acolher aqueles que Deus vai trazer. E estarmos, então, cuidando e pastoreando. Precisamos de pastores, de pessoas PCDs. Precisamos de pastores e pastoras para autistas. Precisamos de pastores e pastoras para crianças que sejam cegas, que sejam mudas, ok? Não somente surdas. E aí? Eu tenho certeza que Deus levantou dons maravilhosos. Deus deu para a igreja, irmãos e irmãs, que precisam de treinamento. Falarei daqui a pouco sobre isso. Mas pastor que me escuta, você líder que me escuta, Deus quer nesse momento que a igreja volte ao primeiro amor e entenda com Jesus que ela foi levantada por Deus, a igreja foi levantada por Cristo para estar levando o evangelho autêntico a toda criatura. Então, quero deixar bem claro nessa palavra a vocês que nós precisamos trabalhar com a igreja, ok? Então, em cima disso, eu quero agora passar a falar com vocês sobre a estratégia e método. Vocês vão ter depois uma figura, né, que vai ser colocada, eu creio que na edição, acerca da igreja que vive a inclusão. Que são pessoas, você tem ali, não é, diversos tipos de personagens, sejam cegos, sejam, não é, cadeirantes. E eu gostaria que nós pensássemos nisso. Questões importantes que precisamos falar com a igreja hoje sobre inclusão. Primeira questão, eu colocaria a questão da liderança informada e conscientizada. O que significa isso, pastor? Uma liderança informada e conscientizada é uma liderança praticamente que ela vai entender o que Deus quer, ok, da igreja. Pastores que entendam que ele não faz tudo sozinho. Pastores que invistam em professores ou ministros que conheçam a linguagem de sinais, ou Libras, linguagem brasileira de sinais. Na igreja precisamos de professores, ministros, até a equipe diaconal precisa ter informação e treinamento do que é um autista, que vocês vão receber a palestra num outro momento, ou aqui amanhã presencialmente, não é? Amanhã à noite, com a missionária Sirlene. Mas o que é um autista, por exemplo? Qual a diferença? Quando eu vejo uma criança autista em crise, como deve ser o manejo com uma criança? Todos os autistas são iguais? O autista e Down é igual? Ok? Como é que eu conduzo uma pessoa que tem baixa visão ou é cega? Como é que eu atendo uma pessoa cega que chega num culto? Como é que eu me comunico com uma pessoa, ok, que tem alguma deficiência que eu não conheço? Por exemplo, esse crachá aqui, ou esse cordão, nós fazemos questão de estar falando com vocês, que é muito importante que cada pastor, cada diácono, diaconisa, professor, professora, saiba disso. Geralmente, alguns autistas, geralmente Downs, geralmente pessoas hoje com TDAH e outras deficiências não visíveis, ok? Vão usar um cordão como esse. Aqui nós temos o girassol de um lado, tudo bem? Esse cordão de girassol indica
que essa pessoa que utiliza, tem uma deficiência não visível. Como meu filho autista, parte desse cordão aqui, ele é o símbolo do autismo, um dos símbolos do autismo, ok? Muitas crianças ou pessoas vão usar também um QR Code, ou QR Code, não é? Aqui tem outro símbolo do autismo. Por quê? Infelizmente tem pessoas que não entendem isso. Quando encontra uma criança com um cordão desse, não sabe o que acontece. Tem professoras, às vezes, infelizmente, de escolas, não é? Que não sabem disso. Então nós temos que ensinar liderança e a igreja local. Essa pessoa que eu não sei qual que é a deficiência dela, não visível, eu tenho que perguntar para os pais, ok? Eu tenho que conhecer a criança através do que os pais vão me informar. Professores de escola vão também saber, porque nem todos os autistas são iguais, ok? E cada pessoa com a sua deficiência, ela precisa ser entendida na sua realidade. Muito bem. Então, nesse contexto, eu não posso deixar de falar com vocês que a equipe precisa saber o que é deficiência. Temos a deficiência física, ok? Deficiência física é uma característica natural ou adquirida que dificulta a mobilidade de uma pessoa. Então essa característica, ok? Vamos supor que é natural porque nasceu. É uma criança que de repente é uma pessoa que nasceu sem um braço, ou sem os dois braços, ou nasceu sem uma perna, ou nasceu, ok, com alguma questão do tórax avantajado, certo? Ela tem uma característica de uma deficiência física visível, tá? Então, é natural. Adquirida, por quê? Porque algumas pessoas, num acidente de automóvel, um acidente numa queda, ou alguma situação da vida, ela passou a ter deficiência física. Estão compreendendo? Que de repente, as ovelhas que temos na igreja, tudo bem. Mas de repente daquelas queridas ovelhas que eu tenho, você tem, pastor, passa a ser um cadeirante. E agora? Aí começamos a pensar num banheiro para cadeirantes. Entenderam? Então, nós temos que pensar nisso já. Antes, não precisa ter alguém da igreja, nós precisamos preparar para o povo que Deus vai salvar, vai trazer. Então, a deficiência física é uma característica natural adquirida que dificulta a mobilidade dessa pessoa, mas não quer dizer que ela ficou inferior aos demais. Tudo bem? Ela é digna, ela é pessoa. Talvez ela não consiga andar mais com as suas pernas, vai usar uma cadeira de rodas. Ou talvez não enxergue mais por algum acidente. Vai usar agora, ok? Uma bengala ou alguma coisa. Se ficou cega, ela vai usar realmente aquilo que for necessário. Muito bem. Falando com vocês, alguns tipos de deficiências físicas. Nós temos pessoas que são amputadas. Pessoas que perdem um membro todo ou parte de um membro, tá? São amputadas. Tem pessoas que têm uma deficiência física da malformação congênita, quer dizer, ela nasceu já com a malformação de um órgão. Tem pessoas que têm a deficiência física, nasceram com a malformação, que seria um nanismo também. Pessoas que não crescem muito, chegam no máximo 1,20 m. E aí? Às vezes nós desprezamos pessoas porque elas não têm a nossa altura. Sim ou não? Então nós temos que pensar que são pessoas com deficiências. Tem pessoas que vão ter paraplegia, não é? Seria a paralisia da parte inferior do corpo. Então, principalmente movimento das pernas. Então essas pessoas vão ser cadeirantes ou vão usar algum tipo de muleta ou coisa assim. Pessoas que vão ter paralisia cerebral ou malformação do cérebro. Com aquela onda que tivemos lá, ok, da chikungunya e dos demais, não é? Problemas, tivemos crianças que nasceram, ok, com cérebros reduzidos. Tivemos vários tipos de crianças que hoje estão com uma deficiência por causa da paralisia cerebral, ok? Ou na hora do parto.
Crianças que nascem, o médico usa o fórceps muitas vezes, e às vezes por um problema de erro médico, ou naquele momento aquela pessoa passou a ter uma dificuldade, ou agora aqui, ok, ela passou a ter uma deficiência. A tetraplegia, a paralisia de perda dos movimentos dos braços, dos membros superiores. Então, quando eu falo paraplegia, é parte inferior, tá? Tetraplegia seria membros superiores e membros inferiores também, ok? Por que falar com vocês isso? Porque isso é visível. Mas temos a deficiência intelectual, que é um complicador, porque a pessoa tem braço, perna, enxerga muito bem, ouve bem, mas às vezes ela pode ter um TDAH, ok? Que é um transtorno, tá, de déficit de atenção e ou muitas vezes com hiperatividade. Então, ela precisa ser compreendida até para que ela possa ser acolhida nos estudos, compreendida e auxiliada nas escolas. Hoje se fala sobre isso, mas tem uma geração que a minha geração para trás, a gente não teve essa compreensão não. Então nós temos que observar que temos os DIs também, que é deficiência intelectual no contexto, ok, de pessoas que por algum motivo ela teve anóxia quando nasceu, ficou muito tempo sem respirar, ou cordão umbilical enroscado no pescoço, e aí aquela criança, aquela pessoa perdeu, ok, massa cerebral que morreu, neurônios morreram. Nós temos que estudar sobre isso. Hoje aqui, por causa do tempo, eu quero ser bem objetivo com vocês e falar sobre isso, tá ok? Então, dependendo do tipo de deficiência, nós vamos ter que entender a família. Você pastor, você obreiro, você conselheiro, discipulador, de repente vai cuidar de uma família que tenha alguém com alguma deficiência. Procure se informar. Então, dependendo da deficiência, algumas habilidades podem ser prejudicadas. Qual habilidade? Tá? Às vezes a capacidade de comunicação. Quando você encontra um autista, e vocês vão ver, você vai só amanhã, o autista não te olha nos olhos. Tem autistas que não são verbais. Eles são não verbais, quer dizer, tem crianças que não falam. Fazem terapia, e por algum motivo, comunicação cérebro-boca não houve muito desenvolvimento. Está entendendo? Tem pessoas que até ouvem, só que elas não conseguem discernir o que ouvem, porque ouvem com ecos. Então você tem ali dificuldade. Tem pessoas que vão ter dificuldade de adaptação. Tanto o autista, como você vai ter aí síndrome Down, por exemplo. Você vai ter aí Tourette ou Tourette, como alguns colocam, não é? É não visível. A Tourette ou Tourette, alguns colocariam que você já vai ter essa criança que vive sorrindo praticamente, não é? Você vai ter aí Prader-Willis, por exemplo. É uma criança que o hipotálamo não tem essa questão da leitura, da saciedade na alimentação. E então muitas crianças são obesas, muitas crianças vão ter dificuldade porque elas não vão parar de comer. E para os pais é um sofrimento isso. Precisam de medicação e essa família pode estar em sofrimento. E aí a igreja chega. O que fazer agora? O que fazer agora? O detalhe é que eu já me deparei com casos de pessoas tentando expulsar demônios de autistas. Já me deparei com pessoas que não compreendem isso e às vezes julgam a família por uma teologia errada, julgam a família por ter ali pecado oculto, maldição hereditária. E aí colocam, quem é que pecou de vocês? Como aquela pessoa pergunta para Jesus. E essa família já está em sofrimento. Está entendendo? Muito bem. Algumas habilidades, algumas pessoas vão ter prejudicadas também, como a capacidade de interação social. É aquela criança esquisita na escola e esquisita na igreja. Por quê? Porque fica andando de um lado para o outro, às vezes ali.
passa correndo no corredor para lá, passa para cá, não gosta de ser tocada, não quer ser abraçada, hipersensível a estímulo visual, entendeu bem? Hipersensibilidade auditiva. Ela chega no culto, ela não consegue fica irritada, entra em crise, fica disfuncional, se joga no chão, chora, porque ela não consegue falar. O som está muito alto para mim. Está entendendo? Vocês que estão presentes aqui estão ouvindo a minha voz aqui e dando atenção à minha voz. O seu cérebro está captando ou focado na minha voz, certo? Mas um autista vai estar ouvindo a minha voz e... Ok. O som da caixa, o som aqui da mesa, automóveis passando. Entendeu? Um outro som que eu estou ouvindo aqui. Porque são hipersensíveis. E aí o cérebro, onde eu vou focar? Qual desses sons? Está entendendo? Então pega o que você está ouvindo agora e multiplica por 10 ou por mais. Agora entra com uma criança dessa num shopping. Aquela conversa, aquele som é horrível. Agora entra num culto onde tem lá o pessoal ensaiando louvor e conversa daqui e o estímulo visual e muita coisa. Gente, para esse cérebro é complicado. Está entendendo? E nós, por causa da ignorância ou má informação, nós queremos orar por aquela pessoa. Vem cá, eu vou orar por você. Mãe, vem cá, traz essa criança que está aí muito agitada, né? Vamos orar para essa criança, está muito agitada. Deve ser demônio. Não. Amém? Eu e você temos as nossas limitações. E Deus nos entende. Amém? Então nós temos que observar que tem pessoas que vão ter habilidades prejudicadas. Muitas delas, então, na interação social. Lá na escola, aquele menininho, menininha que fica sozinho, sozinha, é o esquisito, é o estranho, vítima de bullying muitas vezes, porque o cérebro dele não capta o que todo mundo está tentando captar. Porque ele tem uns trejeitos. Se não me engano, a síndrome de Tourette ou Tourette, ela vai ter algumas falas inadequadas. A pessoa está conversando com você, daqui a pouco ele dá um grito. Daqui a pouco ele mexe com os braços. Do nada ele dá um grito, dá um soluço. Daqui a pouco ele pula, dá uns pulinhos. Entendeu bem? É involuntário. Quem vê acha esquisito aquilo. Querer ficar perto. Na escola vão dizer, você está perto do esquisitão? Da esquisitona? E na igreja? Precisamos trabalhar a igreja. A igreja não pode vir assim. Amém, queridos? Então você que é aluno, aluna, você que é teólogo, teóloga, nós precisamos trabalhar a nossa teologia, a nossa cultura como igreja. Eu te convido então a pensar nisso, porque a liderança da igreja precisa trabalhar todas essas questões, ok? Então, tem pessoas que vão ter aí síndromes, como eu citei aqui, Down, ela pode ser TEA ou transtorno do espectro autista. São vários espectros, como vocês vão ouvir amanhã. São várias formas de ser. Tem autistas verbais que falam e os não verbais que não falam nada. Tem autista nível 1, que ele até se comunica, até tem ideias boas, ele até ouve você, te dá um feedback, mas olha para o chão, não olha para os seus olhos, até fica num canto dele ou dela. De repente, não gosta muito de aglomeração, não consegue fazer amizade com facilidade, por isso é esquisitão e esquisitona. Tem autistas nível 1 ainda, que são aqueles chamados, não é? É inteligente, ele consegue, ou ela consegue. Tem muitos autistas que são gênios, tá? E você vai ter matemáticos na história da humanidade. Você vai ter aí, não é? De Isaac Newton a Beethoven e outros mais aí, que tinham diversos tipos de dificuldades. Ok? Desde a surdez até o autismo. Mas não foram compreendidos. E muitos cometeram suicídio. Sabe por quê? Porque eram os estranhos. Está entendendo? Agora, quando essas pessoas são amadas na família e são amadas na igreja, gente, que mudança. Então, é fundamental falarmos que a liderança precisa entender as deficiências.
Então, falei deficiência física, né? Deficiência visual, ok? Na deficiência visual, nós temos a cegueira, temos as pessoas que têm baixa visão. Observação aqui, pastores e obreiros. Tem pessoas que não enxergam nada, é cego. Mas tem pessoas que têm baixa visão, tudo bem? Ela vai usar um óculos muito forte e ela vê vultos. Ela tem que ser compreendida nisso, tudo bem? Ela até enxerga. Como é que eu trabalho com essa pessoa? Tem aquela pessoa que tem a visão monocular, quer dizer, ela só é cega de um olho, tá? Então, quem é essa pessoa? Conheça a sua ovelha. Amém? Deficiência auditiva unilateral, dos dois lados, ou bilateral, ok? Então, unilateral quer dizer, um dos ouvidos, né? A bilateral, ela perdeu dos dois ouvidos. Ou tem pessoas que têm baixa audição também. E aí, pastores, o que nós podemos fazer para adaptar, ok? O som da igreja e tudo mais para essas pessoas, certo? Vocês verão depois na edição os sinais ou a sinalização. Nosso projetor aqui deu problema, mas vocês vão receber depois esses slides aqui no material. Tudo bem? Muito bem. Nós usamos hoje, e a liderança, primeiro desafio, liderança tem que estar sendo informada e conscientizada. Qual a diferença? Há uma diferença porque eu posso ler bastante sobre o assunto. Eu posso ouvir bastante sobre o assunto. Eu posso ouvir essa mensagem, essa palestra aqui e outras mais. Mas ficar na minha vida. Tudo bem? Quando eu falo em conscientização, é que começo a mudar a minha visão de mundo, a me adaptar às pessoas que Deus quer alcançar. Assim o missionário tem que fazer. O missionário sai da sua cultura, do seu mundo e entra no mundo do outro que Deus quer alcançar. Amém? Quando falamos em alcançar uma pessoa com deficiência, seja um autista, por exemplo, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso entendê-la. Eu preciso procurar como eu vou me comunicar com ela. Tudo bem? E então, ela é chamada agora de PCD, ok? Pessoa com deficiência. Tudo bem? A PNE era utilizada praticamente no passado para pessoas também, não é? Aqui vocês vão ter essas questões aqui, que hoje foi a pessoas com necessidades especiais. Caiu em desuso um pouco e ficou mais para os idosos que têm uma necessidade especial agora, uma mulher, por exemplo, grávida. É o momento dela que está com necessidade especial, mas não é deficiência, tudo bem? Então, a pessoa que no momento está usando a muleta, é uma necessidade especial de uma muleta, mas ela não é deficiente, tudo bem? Agora, a pessoa com deficiência, ela vai ter essa questão para o resto da vida que trabalhar e se adaptar, e nós nos adaptarmos a elas. Tudo bem, queridos? Muito bem. E então, vocês vão ver depois as sinalizações. E eu quero voltar aqui, então, à estratégia. Nessa questão da estratégia, primeiro ponto, vimos aqui a importância da liderança da igreja ser informada e conscientizada. Segundo momento aqui, nessa conscientização da liderança, pastores e líderes treinados. Se a demanda da sua igreja ou da sua comunidade, você tem mais cegos, vamos treinar a equipe para atender os cegos da comunidade. Se tem bastante autistas chegando, vamos agora treinar ou buscar informações e treinamento de como trabalhar autistas e as famílias deles. Amém? Tudo bem? Temos que ponderar também que os pastores entendam as demandas da comunidade que cerca. Quais são as demandas? Tá joia? Ouça as professoras da igreja. Olhe nas escolas, porque tem muita gente escondida na comunidade. Tem idosos em casa que não tem projeto para eles. Tem cegos, tem surdos, tem autistas, que as mães só saem para a clínica e às vezes levam para a escola, quando a escola aceita. E aí, igreja, o que nós podemos fazer? Pastores, obreiros,
precisamos nos informar sobre a comunidade. E outra coisa, cidade. Vá à Secretaria de Inclusão da sua cidade. Converse com o secretário de Inclusão da cidade. E observe o que a tua igreja pode fazer. Em nossa igreja em Santo André, estamos com a equipe sendo informada e conscientizada e agora com mais informações, montando um ministério de inclusão. Preparamos um espaço e Deus nos deu um espaço todo plano. E estamos preparando esse espaço, já estamos agora, vamos para o terceiro encontro de pais e crianças com deficiência. Acolhimento de famílias de pessoas com deficiência. Ok? Estamos com curso de Libras. Não tem nenhum surdo lá ainda, mas vão chegar. Está entendendo? Estamos adaptando o espaço para termos agora os banheiros para os PCDs. Não tem nenhum PCD na nossa igreja ainda, aqui precisa de um cadeirante. Mas eles vão chegar. Nós vamos trabalhar a comunidade. Então, queridos pastores e obreiros, informação e consciência. A equipe ministerial precisa ter acesso, então, a isso. Um outro fator aqui da liderança é o fator de treinamentos devidos, tá? De acordo com as prioridades. Esses pastores também e líderes da igreja local, educadores, diáconos, precisam estar flexíveis à vontade de Deus. Amém? Vem para o treinamento. Diácono, encontrou uma criança na porta que ele é um cadeirante. O que eu faço? Como é que eu conduzo um cego? Às vezes carregamos o cego. Não tem que carregar ninguém. Dê o cotovelo, ou ele ou ela pega o seu ombro e você vai chegar e dizer, olha, aqui tem uma caixa de som, você está num ambiente, aqui tem pessoas sentadas, tem tantas cadeiras desse lado, tal, o corredor é por esse lado aqui, ok? E ele vai, então, se encontrar. O ideal é que tenhamos marcadores no chão, como temos no metrô e alguns locais, ok? Para que ele possa ali estar se locomovendo. Tudo bem? E se você ficasse cego? E se você ficasse surdo? Entendeu bem? Mas Deus te deu vida e vida com abundância, Deus te deu saúde, Deus te deu, ok? E se ficar, Ele vai te dar graça. Mas na tua igreja, pastor, pastora, ministro, tem pessoas que Deus quer que acolhamos. E se alguns ficarem com alguma deficiência, que sejam amados e acolhidos. Então toda a equipe ministerial precisa ter essa questão. Saliento aqui na estratégia ainda a importância da mudança cultural e teológica. Precisamos ensinar a igreja e a liderança da igreja acerca da teologia correta. Num passeio com as crianças com deficiência, né? Nós estivemos fazendo um passeio com as crianças e ao estarmos indo para a CPTM lá em São Paulo, eu creio que foi na estação do Brás. Estávamos com as crianças ali, o grupo, inclusive algumas seguranças da CPTM conosco. As crianças foram ver uma locomotiva lá, tudo mais, foi bem interessante. Alguns autistas nível 1, nível 2. Tinha até um nível 3 também, né? O nível 2 é o moderado, o nível 3 é grave. O nível 3, às vezes, ele fica disfuncional com facilidade e ele, às vezes, não se comunica ou quer ficar sentadinho no chão. Mas nesse percurso, nós estávamos indo e uma das crianças, ela ficou praticamente disfuncional no caminho porque ela, acho que é o barulho. E de repente, lá vem uma pessoa, se dizendo cristã, já saiu da sua rota lá e já foi impondo as mãos naquela criança, expulsando o demônio dela. Entenderam? E nós a caminho do trem. E aquela pessoa se dizendo ministro religioso, já foi impondo as mãos e repreendendo demônios. Numa impulsividade, eu o abracei, eu tirei do grupo e falei, querido, tchau. Porque o pai não viu. Se o pai visse aquilo, ia ser um problema sério. Mas isso acontece às vezes em nossos templos, em nossos cultos. Então, pastores, vamos nos informar, queridos, queridas, vamos nos informar, porque essas mães, se isso acontecer, nunca mais voltam. E encontramos, às vezes, algumas mães, alguns pais machucados.
machucados com o olhar desconcertado de muitos, o olhar discriminatório, a rejeição, o medo, já que isso pega. Entendeu bem? E então, Jesus quer que nós nos entendamos e culturalmente entendamos que Deus levantou a igreja para amar e acolher. Professores, professoras de EBD, culto infantil, pastores e pastoras de crianças, precisam também entender que não só as crianças, mas pessoas, adultos, vão chegar em nosso meio com alguma deficiência. E então, não julgue, ok? E não coloque essa questão aí que Deus quis. Me permita uma observação. Teologicamente, temos que mudar isso. Ok? Porque alguns pais estão em sofrimento psíquico. Porque ouviram que alguém disse que era maldição familiar. O filho nasceu cego porque tinha pecado oculto. Alguns homens e mulheres estão em crise porque um fica perguntando, será que foi de mim, do meu DNA, ou foi dela? Será que foi dela ou de quem que foi? Queridos, nós temos que observar e acolher essas famílias e trabalhar essa questão. Deus não quis que isso acontecesse. Está entendendo? Às vezes foi um erro médico, às vezes foi um problema de uma medicação forte, uma gravidez de risco, a idade dos pais, várias questões podem ser levadas em conta. Mas vamos cuidar da nossa teologia para não ficarmos aí colocando coisas que a Bíblia não fala. Então, a mudança cultural e teológica é importante. Tem pais que estão no processo de negação, é difícil. Não querem, meu filho não pode ser. Tem alguns sintomas, mas não vai ser. O médico faz ultrassom, observa a mãe, tem algo estranho, a mãe não quer, nasceu, pai e mãe não quer. É negação. Depois entra o luto do filho ou da filha idealizada. Pai e mãe estão em luto. Aquela criança nunca vai jogar bola comigo. Aquela menina nunca vai brincar de casinha com o pai e com a mãe. Porque não consegue segurar a boneca. Está entendendo? É um PC. E aí muitos ficam, onde está Deus nessa? Então, teólogos, nós precisamos falar aos pais. Deus não queria que isso acontecesse. Está entendendo? Mas Deus vai dar graça a essa família. Tudo bem? Deus ama essa pessoa e esses pais passam a aceitar e amar. É a outra fase da aceitação e elaboração. O que meu filho e minha filha têm? Eu aceito, eu vou me informar, eu vou elaborar. É a mudança da vida, da agenda. Tudo muda. Metas, sonhos mudam. O automóvel muda. A casa tem que mudar. Está entendendo? E aí, pastor? Você faz parte dessa família do cuidado com ela. Você é estudante de teologia. Então não fale bobagem se você não souber. Vamos instruir nossos discípulos para não ferir pessoas usando a Bíblia. Mudança cultural. O Evangelho de Cristo salva, acolhe, inclui. Ele não segrega. Salinha especial dos deficientes. Não. É para todas as crianças. Ah, mas tem um espaço na igreja, sim. Pode-se ter um espaço na igreja que eles se sintam bem, porque a acústica ficou melhor. Menos barulho, o autista gostou daquele espaço. Está entendendo? Uma sala onde se sintam bem. Tá ok? Mas não segregue. Não, tira da salinha, tira das crianças os deficientes, porque não vai dar certo. Dá certo sim. Na igreja as crianças têm que aprender a estar no cultinho, junto com o Down, com o autista, com o cadeirante, com o cego, surdo e outras deficiências. Amém? Essa igreja entende e acolhe os familiares. Cura o coração dos pais. E tem pais que chegam na igreja e ficam tão felizes. Acolhemos mães que disseram, faz 6 anos que eu não vou num culto. Outra, faz 2 anos que eu não entro numa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não entendeu.
Então que esses pais possam cultuar ao Senhor, enquanto aquela equipe linda que Deus deu, preparada, inteirada, está lá com as crianças ou com as pessoas com deficiência. Amém, queridos? Então, essa mudança teológica, ok, precisa acontecer. Amém? Essa vivência e comunhão de todos os membros estejam unidos em aceitação. Tenho que falar também que nessa estratégia, quando falamos de inclusão na igreja, é muito importante a flexibilidade e investimento nas adequações dos templos e espaços utilizados pela igreja, que seria a acessibilidade. Tudo bem? Mas a acessibilidade começa em nosso coração, não na rampa. Tá? Então, vamos pensar aqui no espaço. Como que um ministro iria subir aqui, ele sendo cadeirante, ok? Um cego você vai conduzir. Em nossos templos, como que um cadeirante iria ao banheiro? Ou coisas assim. Então, antes de alugarmos alguns salões, espaços, temos que pensar que naquele local vai vir uma pessoa com alguma deficiência. Ela poderá utilizar também? Vou poder adequar esse local? Tudo bem? Então, essa flexibilidade, sim. Investimento. Mas, pastor, eu tenho que investir numa rampa. Pastor, eu vou ter que investir no banheiro? Sim. Porque se aquela família veio e o filho foi bem acolhida, a filha ou a mãe ou o pai que agora tornou-se deficiente, entrou com a cadeira de rodas, essa família vai vir e vai investir. Amém? Então, pastores e obreiros, não limitem o poder de Deus por causa disso. Deus vai levantar recursos. Mas vamos olhar na ótica de Jesus, certo? Jesus estava pregando numa casa. E aquela maca com aquela pessoa ali já em estado mórbido, não podia adentrar. Eles quebraram um estuque. Jesus poderia ficar furioso e dizer, não aceito que isso aconteça. Eles destruíram o telhado da casa. Tem pais e mães que vão destruir caminhos que atrapalham o caminho a Cristo. Você, pastor, não segura essas famílias. Amém? Deus quer que eu e você estejamos como Jesus. Amém? Olhando, imagina você vendo o telhado sendo, e era palha, era barro, era tudo caindo ali. Ele sabia o que estava acontecendo, mas ele deixou acontecer, para que eu e você soubéssemos. Aí desce a pessoa doente, ele continua pregando, e depois cura aquela pessoa por causa da fé dela e daquelas pessoas. Deus quer curar corações. Deus quer curar muito mais do que a deficiência física. Muitos cegos vão enxergar, muitos autistas vão melhorar, e eu vejo cura no meu filho, várias questões, porque Deus está fazendo milagres. Mas tem algumas coisas que Deus quer curar em mim e em vocês. Muitas vezes é o preconceito, muitas vezes é a nossa discriminação. Então, vamos flexibilizar, sim. Acessos e rampas indicadores, ok? Indicador para os cegos e rampas para aqueles que precisarem. Tudo bem, queridos? Nosso tempo está quase esgotando. Nesse investimento eu falo em salas adequadas. Quando falamos em atender autistas, e vocês vão ouvir isso aqui amanhã, nós precisamos ter salas e espaços, materiais adequados. Uma sala de sensibilização. Uma sala onde eles vão sentir bem num puff. Ok? Onde ele gosta de sentar-se no chão, então coloque-se ali um tapete. Ele não gosta, ele não gosta da textura do tapete. Um tatame. Ok? Quem é essa pessoa? Eu posso mudar por ela. A família vai ficar feliz com Jesus. O nosso filho hoje diz, vamos à igreja, ele tem alegria de dizer, essa é a minha igreja. As pessoas que o amam, que o acolhem, porque essa é a igreja dele. Tudo bem? Ele tem 13 anos hoje.
E então, queridos, as crianças que nós acolhemos, às vezes, com as mães ficam, minha filha, não estou ouvindo ela. E quando a mãe vai lá e encontra ela no meio das crianças, lá no meio, da atividade, pintando e ali também se alimentando, a mãe fala, nossa, ela nunca ficou tão quieta. Porque ela se sentiu acolhida e incluída. Está entendendo? De repente aquela criança, aquela menina autista chega e senta para ouvir o louvor. A mãe disse, ela nunca parou para ouvir louvor. Deus quer falar. Amém? Então, pastores e obreiros, vamos adequar nossos espaços para atender. Nessa estratégia de como trabalhar as pessoas com deficiência, às vezes eu preciso de um óculos um pouco mais forte. Vou adaptar meu óculos, vou chegar lá e vou fazer um exame. E o espaço da igreja? E os materiais? Têm que ser adaptados. Tudo bem? Um idoso que tanto orou, evangelizou, cuidou, discipulou, agora ele não escuta bem. Eu tive esse caso, salientei agora há pouco. É possível fones de ouvido para eles? Que eles possam regular o som? É possível ter um espaço onde eles tenham mais tranquilidade? Desde os autistas, os Downs e outros mais, podemos pensar nisso na igreja? Pastor, mas isso aí é difícil pensar. Pense, porque Deus vai dar um jeito e vai usar pessoas. Amém? Apenas saia do seu mundo, saia, vamos sair da nossa zona de conforto e ir onde Jesus quer que estejamos indo. Então, materiais adaptados, é possível hoje. A minha esposa falava isso amanhã, a missionária Sirlene, sobre isso, porque precisamos adaptar, sim, precisamos trabalhar como incluí-los. Ok, queridos? Assim, eu vou encerrando por aqui, desafiando todos vocês que viram ou assistiram essa exposição, de que Deus nos desafia agora a estarmos fazendo mudanças e sendo pessoas inclusivas no contexto de PCDs, pessoas com deficiência. Mas vamos pedir graça a Deus, trabalhar nossa liderança, nossa equipe, trabalhar a igreja local e pedir que Deus nos dê realmente sabedoria e sejamos uma igreja modelo, uma igreja referência na cidade, na região, no estado que você está, aqui estamos, no Brasil e nas nações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Pastor Elmer está com a palavra agora. E eu agradeço o convite que me foi feito, pastor. Muito obrigado. Sim. Alguém aqui presente fará, se houver alguma pergunta, dos alunos que estão aqui, dos nossos participantes. Ok? Esse material vai estar à disposição também de vocês no curso e poderão recapitulá-lo depois assistindo essa gravação. Bom, não havendo perguntas, eu retorno aqui ao pastor Elmer. Obrigado, pastor Arlindo. Vamos fazer uma oração, então, para o encerramento. Louvando a Deus aqui pela vida do pastor Arlindo. Acredito que todos aqui sabem, né? O pastor Arlindo e a Sirlene, eles que são os meus discipuladores, né? Então, eles que estão com paciência longa comigo aí já há muitos anos, né? E, na verdade, tudo que a gente faz hoje na educação, né? A gente tenta fazer pelo menos um pouquinho do tanto que eles já fizeram. O pastor Arlindo ocupou a função 14 anos, né? Só na função de diretor-geral, sem contar os outros anos aí de outras funções na educação aqui da igreja e aluno também, né? Foi aluno aqui interno do seminário, ele, a Sirlene. Então, quando eu cheguei aqui, eles que estavam liderando esta área da igreja, então eles me receberam, me discipularam, né? E eu estou aí tentando seguir os ensinamentos, né? E todo o treinamento da qual eu recebi. E, na verdade, a gente continua, né? Em treinamento. Então, são pessoas que são referência para mim, para o meu ministério, para a minha família.
que a gente ama muito, né? Eles, a família deles. Então vamos orar amanhã, nós então vamos ouvir a Si, né, a missionária Sirlene, também que vai contribuir bastante para o nosso simpósio. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pela a sua direção. Obrigado pela instrução, pelo ensinamento. Obrigado pela vida do pastor Arlindo, da Sirlene. Também agradecemos pela a vida dos filhos deles, o Lucas, Lorena, o Léo. Que toda essa família seja abençoada e agraciada pelo Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado por mais esse dia de aprendizado e continue nos dando direção e nos aperfeiçoando para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.